A licitação do arroz, na base do fórceps, chamou a atenção, principalmente devido à celeridade diante de denúncias gravíssimas. E deputados gaúchos peitam o governo federal e afirmam que se trata de pura panfletagem política. A produção de arroz no Brasil este ano vai crescer 0,9% a colheita. Então não há absolutamente nenhuma razão para importar arroz que não seja fazer propaganda política barata às custas do agricultor gaúcho. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. A importação do arroz para suprir uma suposta demanda no Rio Grande do Sul gerou um grande barulho. Digo uma suposta demanda porque vários setores apontaram que não haveria a necessidade de importação. No dia 16 de maio, na CNN, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, garantiu que não faltaria arroz nas prateleiras. Ele afirmou que uma parte da safra se perdeu, mas outra não. E esse arroz seria distribuído em todo o território nacional. Porém, ele já falava em importação. Mais uma semana antes desta entrevista, a Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul deixou bem claro que não havia necessidade de importação. Dados da entidade indicaram que, antes das enchentes, os produtores gaúchos tinham colhido cerca de 83% da área semeada. A colheita é anual, portanto, não faria sentido essa importação neste momento, a não ser que houvesse dados que mostrassem um possível prejuízo para a próxima safra. No dia 14, portanto, um dia antes da entrevista, o presidente da Federarroz, Alexandre Velho, gravou um vídeo reforçando que não havia necessidade de importação. Temos bastante arroz para deslocar aí para as regiões centrais do Brasil, então não existe qualquer problema com relação ao abastecimento ou uma necessidade urgente de importação. O Brasil é um grande produtor de arroz, a área aumentou aqui no Rio Grande do Sul este ano e aumentou fora do Rio Grande do Sul em torno de 7 a 8%, então não existe motivo algum para nós termos qualquer alerta com relação a problemas aí de abastecimento aí com relação ao arroz. Mesmo assim, a Companhia Nacional de Abastecimento, sob orientação do governo Lula, decidiu abrir um leilão cujo custo da compra inicial seria de 1,3 bilhão de reais. Deputados do Rio Grande do Sul do Partido Novo pediram à Justiça a suspensão do leilão até análise do mérito. E não foi uma decisão política. Havia vários motivos para a suspensão. Entre os motivos mais graves, temos a falta de análise de impacto econômico, a ausência de uma necessidade e a sinalização de irregularidades na licitação. Mas no dia de ontem, a liminar que suspendia o leilão de compra de arroz pela Conab foi derrubado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Porém, um agravante nessa história. O presidente da corte, Fernando Quadros da Silva, foi obrigado a acatar o pedido da Advocacia Geral da União de Lula. Todo o poder agora está em Brasília, mas durante a pandemia, o entendimento era o contrário. Os estados é que tinham grande autonomia. No governo Bolsonaro, havia o entendimento de que os estados federativos deveriam ter o poder de gerenciar suas próprias necessidades, sem interferência direta da União. Esse entendimento também foi martelado pelo STF, mas agora o regime mudou e ninguém se importa mais. Bom, e após esta estranha decisão, os deputados recorreram ao Tribunal de Contas da União e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Agora o ponto fulcral é apurar a licitação, que apresentou algum daqueles velhos problemas nos governos petistas,
onde empresas de fachada brotam para abocanhar um pedaço de bolo suculento. Na CNN Brasil, o deputado Marcel Van Hatten falou em indícios enormes de cartel. Quase todos os lances foram pelo valor de abertura, sem nenhum desconto, sem competição. Indício enorme de cartel. Empresas suspeitas. Locadora de máquinas? Sorveteria? Muito suspeito. Em uma análise rápida, realizada devido à pressa com que o leilão foi conduzido, revelou-se alguns elementos preocupantes. Já de cara, os parlamentares gaúchos encontraram 4 empresas desconhecidas e uma pessoa física com 70 processos na justiça. O deputado estadual pelo Rio Grande do Sul, Marcos Vinícius, subiu na tribuna e apresentou as denúncias. Eu representei junto ao Tribunal de Contas, apontando diversas irregularidades formais, administrativas que estavam contidas no edital. Hoje o leilão saiu, às 9 horas da manhã, e o primeiro movimento desse leilão foi encerrado. E agora, senhoras e senhores deputados, o que eu venho, lamentavelmente, falar nessa tribuna não é de irregularidades administrativas, mas indícios fortes e graves de irregularidades no leilão em si. E eu começo falando isso apontando as empresas que venceram. Essa empresa que tem no seu contrato social como função principal a fabricação de conservas de frutas e a fabricação de sorvetes, vendeu para o governo federal 19.740 toneladas de arroz, 98 milhões de reais. A segunda empresa que participou deste processo é a Zafira Trading Limitada, considerada microempresa, cujo capital social são de 110 mil reais. Essa empresa que tem conexões estranhas, cujo um dos sócios dela faz parte também da GF Business, empresa, senhoras e senhores, que tem também como sócio o filho do secretário nacional de política agrícola do governo Lula. Essa empresa vendeu 73.827 toneladas. Outra empresa que saiu vencedora deste leilão se chama ASR Locação de Máquinas e Veículos. Essa empresa que tem no seu contrato social como função vender itens de higiene pessoal, vestuário, transporte coletivo de passageiros, construção de edifícios, construção de rodovias, construção de ruas, praças e obras de terraplanagem, uma diversidade. Esta empresa vendeu 22.500 toneladas, 112 milhões de reais nesse leilão. Essa aqui é uma coisa fora da curva. A empresa Wesley Alves de Souza Limitada, também conhecida como Queijo Minas, microempresa, capital social 80 mil reais, vendeu 736 milhões de reais em arroz. Comércio atacado de hortifrutis granjeiros, comércio atacadista de carnes e produtos de pescados. A imagem dela vai aparecer aqui. Um mini mercado no Macapá. Esse leilão cheirava muito mal desde o início. Não tinha justificativa que parasse de pé fazer uma importação de 1 milhão de toneladas num momento onde não falta arroz. O deputado federal gaúcho Pompeu de Matos afirmou que o governo federal deve uma explicação sobre a importação de arroz da Ásia. Precisa deixar bem claro isso, independente de partido. Tem alguma coisa obscura aí, porque do dia para a noite apareceu dinheiro para comprar esse arroz. E falta dinheiro para comprar tanta coisa que a gente está reclamando.
Pompeu também cobrou o governo do estado para se posicionar sobre a real necessidade de importar esse arroz. A Secretaria da Agricultura, o governo do estado, tem que se posicionar se precisa deste arroz, se essa é a quantia. O presidente da Conab, Edgar Preto, ressaltou que essa modalidade de leilão não ocorria desde 1987, mas, segundo ele, foi necessária para garantir o abastecimento nacional, ao mesmo tempo que protege o agricultor. Mas ele foi além. Ele falou em certeza sem apresentar um único dado da necessidade real. A medida não é uma afronta aos produtores, mas neste momento precisamos ter um olhar mais atencioso aos consumidores e garantir arroz a preço acessível aos produtores. O governo não está comprando arroz a bel prazer, e sim por necessidade. Insistimos na realização do leilão porque a medida era necessária para garantir a soberania alimentar e pelo aumento abusivo dos preços, e porque cumpria o rito legal. O governo tinha certeza dos procedimentos. Até o momento, o presidente da Conab não apresentou dados comprovando essa necessidade, e os agricultores do Rio Grande do Sul discordam desta fala. Ele também fez questão de lembrar de outro intervencionismo no governo Dilma. Porém, devemos lembrar que vários destes intervencionismos quebraram muitos produtores na época. Com certeza os gaúchos ainda lembram do intervencionismo de Dilma Rousseff, que acabou com vários produtores de leite no estado. A Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil ingressou com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra a União. As irregularidades estão bem escancaradas. Falta saber por que a pressa do governo federal diante a falta de demanda pelo próprio estado do Rio Grande do Sul. Bom, se você gostou desse vídeo, não se esqueça, curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade.